Você sabia que Felipe Luiz é o técnico com o menor salário entre os 12 grandes clubes de futebol do Brasil? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz os números e fala também do Corinthians, que Negão é alvo do Zenit e a proposta pode chegar a 113 milhões de reais. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, brigando para receber 16 milhões. Tem as últimas do São Paulo, novidades sobre Gabigol, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre Bright White, atacante dinamarquês do Grêmio, que passou nessa segunda-feira por cirurgia para correção do rompimento do tendão de Aquiles. Tempo de recuperação de pelo menos 6 meses e retorno apenas em 2026. Já Renan Lodge está treinando no centro de treinamentos do Atlético Paranaense. Você lembra que na sexta-feira da semana passada, o lateral esquerdo entrou com um processo na FIFA para quebra do seu vínculo com o Al Hilal. Para manter a condição, ele pretende ficar lá no Furacão. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo volta a La Paz, onde as lembranças, especialmente do confronto contra o Bolívar, adversário dessa quarta-feira, não são as melhores. Os times se enfrentaram pela última vez na capital boliviana há bastante tempo, em 2000, jogo da quarta rodada da fase de grupos. Os times pertenciam ao grupo 8. Na oportunidade, derrota do Atlético por 4-0, mesmo contando com jogadores famosos como Veloso no gol, Caçapa e Célio Silva na zaga, Alexandre Galo e Ramon Menezes no meio-campo. É bem verdade que o Atlético já voltou a La Paz, mais especificamente ao Hernando Siles, no estádio onde a partida será disputada nessa quarta-feira, algum tempo depois, no ano de 2013, confronto contra o Strongest e vitória atleticana por 2-1. Retrospecto do Galo contra times bolivianos é bastante positivo. São 7 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Foram 19 gols pró e 11 gols contra. Vale a lembrança de que Atlético e Bolívar se enfrentam pelas quartas de final da Sul-Americana, sonhando com vaga na semifinal. Aquele que passar já acumula um prêmio de 4 milhões de reais garantidos pela Conmebol. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que é o campeão de falhas individuais entre clubes de futebol do brasileiro. Na Série A, ninguém sofreu mais gols a partir de erros específicos de um jogador do que o Vasco. E olha que a distância é grande. O Vasco tomou 9 gols graças a falhas individuais. Depois aparece o Fluminense com 6 falhas, seguido pelo Ceará com 4, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bragantino e Inter com 3 falhas cada. Me parece absolutamente natural que Vasco e Fluminense, o atual time do técnico Fernando Diniz, e aquele onde o Diniz deixou muitas raízes, o Fluminense, sejam os dois times com mais gols sofridos a partir de falhas individuais, que estão muito associadas àquelas saidinhas bem conhecidas do trabalho do Fernando Diniz. Os 9 erros que resultaram em gol contra o Vasco. João Vitor é o campeão, foram 2 falhas individuais. Para sorte do Vasco, João não está mais no elenco. Paulinho, Hugo Moura, Verrete, Fusato, Maurício Lemos, Matheus Carvalho e Paulo Henrique foram os responsáveis pelas outras falhas. Essas 2 últimas que impediram o Vasco de vencer o Ceará num jogo super importante do Campeonato Nacional. Partida disputada em São Januário, em que o Vasco teve na frente no 1-0 e depois no 2-1. Esses 3 pontos eram vitais para distanciar o Vasco da zona do rebaixamento, especialmente porque a sequência dos 4 próximos jogos só pedreira contra os 4 primeiros colocados do campeonato. Hora de falar sobre Gabigol, que tem deixado no ar a vontade de discutir seu futuro no fim da temporada por conta da irritação em relação aos minutos. Ele tem sido muito mais reserva do que titular. De qualquer forma, os números do Gabigol não são horrorosos com a camisa do Cruzeiro. É bem verdade que o investimento dele é muito alto. Era para que ele fosse protagonista, até por isso ganha 2 milhões e 400 mil mensais. Mas queria destacar que o Gabigol é o vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada, são 12 gols contra 20 de Caio Jorge. O Gabigol é também o terceiro maior garçom do atual elenco, foram 4 passes para gol, atrás de Matheus Pereira com 7 e de Caio Jorge com 5. Gabigol, desde que foi contratado do Flamengo, disputou 35 partidas com a camisa rubro-negra, sendo 18 como titular, 17 na condição de reserva. Mas o retrospecto recente é bem ruim
Ele tem sido um reserva absolutamente convicto. Não consegue começar uma partida como titular desde 30 de junho, confronto contra o CRB. Leonardo Jardim é daqueles técnicos que quando encontra seu time mexe o mínimo possível, até por isso só vai haver oportunidade para o Gabigol jogar quando o Caio Jorge ou o Matheus Pereira não estiverem à disposição. Hora de falar sobre o São Paulo, que recorreu a uma estratégia diferente para comunicar a saída de Henrique Carmo, atacante comprado pelo CSKA, até aí nenhuma novidade, mas o São Paulo só fez a confirmação oficial dessa saída recentemente e por meio de uma nota pequena em seu site oficial. Qualquer comunicação importante como essa certamente renderia notícias também nas redes sociais do Tricolor, mas por uma estratégia do Departamento de Futebol em associação à Diretoria de Comunicação, o São Paulo evitou qualquer menção à venda do Henrique Carmo nas redes sociais do clube. Se você entrar no Twitter, no Facebook, no Instagram, não vai ver absolutamente nada sobre o tema, até porque nos últimos tempos, Júlio Casares e Carlos Belmonte, o presidente e o diretor de futebol, têm sofrido enormes ataques diante da série de jogadores vendidos. São Paulo registrou somente na última janela as saídas de Henrique Carmo, Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ângelo. O William Gomes já havia sido vendido no início do ano, todas as vendas consideradas por torcedores extremamente baixas. Diante desse cenário e com hashtags pedindo fora Júlio Casares e fora Carlos Belmonte, o São Paulo evitou dar ainda mais lenha nessa fogueira das redes sociais e fez o comunicado de forma bem discreta no site oficial do clube. Para completar sobre o São Paulo, registra que Luiz Gustavo, 38 anos de idade, está praticamente liberado para voltar a treinar sem restrições. A partir de sábado ele se junta ao restante do elenco e trabalha normalmente, jogador que havia sofrido um problema, um tromboembolismo pulmonar no primeiro semestre e não joga desde 2 de abril. Hora de falar sobre uma oferta que deve chegar nos próximos dias ao Corinthians e promete mexer com o clube. É que Guinegão é alvo do Zenit, até em nenhuma novidade. O time russo prepara agora sim, vem a notícia nova, uma oferta de até 18 milhões de euros ou 113 milhões de reais para contratar o atleta. Importante registrar que o Guinegão tem só 18 anos de idade e não pode mais se mudar para o Zenit ou para qualquer outro clube do mundo em 2025. A ideia do Zenit é preparar o terreno e fechar o acordo para ter o Guinegão a partir de 1º de janeiro de 2026. E a pressa do Zenit se explica pela preocupação em que o Guinegão continue ganhando minutos e protagonismo, tornando-se cada vez mais caro e disputado por outros clubes. O pessoal na Rússia está convencido de que o Guinegão é o novo destaque do futebol brasileiro. Até por isso essa proposta bastante alta. Só a título de curiosidade e comparação, o Yuri Alberto, com números muito superiores aos do Guinegão, foi alvo recente de uma proposta de 30 milhões de euros da Roma. O Zenit chegou a 18 milhões de euros por um atleta que tem poucos jogos no time principal, embora as últimas partidas tenham sido bem positivas. Em 6 jogos mais recentes, 4 gols e 1 assistência. Só passou em branco contra Fluminense e Palmeiras. Só para arrematar, é importante lembrar que o Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos do Guinegão, ficando com a maior fatia do negócio. O atleta renovou recentemente seu contrato e passou a ter um salário de 70 mil reais por mês. O Corinthians também assegura ter sido sondado por um clube inglês, também referente ao Guinegão. Hora de mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras, que tenta recuperar 16 milhões de reais que são seus por direito. O Palmeiras aguarda há um ano posição da Receita Federal para reaver toda essa grana. O valor é referente a contribuições previdenciárias retidas indevidamente. O pedido havia sido feito em agosto do ano passado, para que o Palmeiras tivesse de volta esses 16 milhões de reais. Na última sexta-feira, a 11ª Vara Civil Federal de São Paulo concordou com os argumentos do Palmeiras e pediu análise imediata da solicitação, o que leva a crer que o Palmeiras terá esse ressarcimento de 16 milhões de reais ainda no mês de setembro. Dinheiro importante que equivale a quase um mês
da folha salarial alviverde e ajuda no fluxo de caixa, mesmo fazendo o registro de que o Palmeiras em 2025 vive o melhor ano da sua história do ponto de vista financeiro. Nos 7 primeiros meses da temporada foram 1 bilhão e 100 milhões de reais de arrecadação. Até o mês de agosto já dá para cravar que o Palmeiras havia ultrapassado tudo aquilo que tinha faturado em 2024, ano recorde da sua história, com 1 bilhão 274 milhões de reais. Bora fechar o vídeo para falar que Filipe Luís, um dos mais importantes e badalados técnicos do futebol brasileiro, é de longe o treinador entre os 12 clubes grandes com o menor salário. Filipe Luís segue recebendo os mesmos 300 mil reais por mês a que tinha direito quando foi promovido há quase um ano do sub-20 pro profissional. É bem verdade que o Flamengo tentou por pelo menos 2 oportunidades elevar esse salário do Filipe Luís, mas o técnico entendeu que não era a hora de discutir uma renovação de contrato e manteve-se faturando os 300 mil reais por mês. Só a título de comparação, Carlo Ancelotti, técnico da seleção, fatura 5 milhões de reais por mês. Abel Ferreira é o treinador entre times de futebol no Brasil com maior vencimento, 3 milhões de reais. A gente ainda tem Dorival Júnior ganhando 2 milhões de reais por mês. Outros técnicos de menos importância e de clubes menores ganhando mais do que o Filipe Luís. Vou citar o caso do Rogério Ceni, à frente do Bahia. Por lá ele tem direito a 1 milhão e 200 mil reais por mês. Só para arrematar, registrar também que o Fenerbahçe da Turquia chegou a oferecer nos últimos dias 3 milhões de reais por mês a Filipe Luís. Ele teria a chance de multiplicar por 10 seus vencimentos, mas o técnico comprometido com o projeto do Flamengo disse não. E ainda assim, não pretende, por agora, discutir a renovação do seu contrato. Esse debate vai ficar para um pouco mais para frente da temporada. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau.